Então, retornando aqui à nossa discussão, nós tivemos discutindo toda a questão que nós temos do centro de distribuição, toda a questão tributária. O Marcos fez uma explanação muito ampla e colocando esse assunto dentro realmente de um contexto mais amplificado. E eu volto a uma questão que é a questão da gestão pública, né? Sem qualquer conotação político-partidária, mas eu, como empresário, vivi situações de nós termos, vamos dizer assim, eu vou usar uma expressão que não é muito comum, mas ataques tributários de outros estados, e o que a gente percebia é que o tempo de resposta das nossas autoridades públicas é muito lento. Parece que eles só trabalham dentro da cartilha e que quando acontece alguma coisa diferente, eles demoram. No caso situação que eu vivenciei era uma indústria de babaçu, que ela comprava 90% do babaçu do Brasil, que é produzido no Brasil, ele vem do Maranhão. O Estado do Maranhão, usando do seu poder, passou a pautar o babaçu. Ou seja, você passa a pagar o tributo por um valor maior do que o que você está comprando, o que é um absurdo, né? Então eu comprei por 10 e eu pago o imposto sobre 16. Quando eu recebo esse produto, que eu industrializo e que eu calculo o imposto sobre ele, não sobra nada para o Estado, porque eu sou creditado daquilo que eu já paguei e praticamente... Então, nós levamos essa questão para o secretário de Fazenda, é uma questão do interesse do Estado, tinha 1000 maneiras do Estado resolver isso, e a solução do secretário, magnânime, deu um soco na mesa, isso é um absurdo, pois eu vou fazer o mesmo, eu vou pautar o Maranhão. E o pessoal do Maranhão está rindo até hoje, porque o Piauí não vendia nada para o Maranhão, né? Então, assim, nesse contexto da gestão tributária, como vocês avaliam as reações do Estado do Piauí? Eu me recordo, por exemplo, que no caso, por exemplo, dos CDs, ficou-se uns 2 anos em que não tinha resposta, não tinha interlocução, o Estado dizia que não ia abrir mão de seus tributos, mas não achava formas de se contrapor a isso. Qual é a sua visão sobre isso, Marcos? E o amigo Tertolino também. Eu acho que como você descreveu, né? As intenções são boas, né? Só que a estratégia adotada não é eficiente, né? Porque quando você imagina que combater, por exemplo, com essa situação, fazendo o inverso, em vez de acompanhar no sentido assim, de criar um mecanismo positivo para o contribuinte local, de forma a permitir concorrer, como eu disse assim, eu diria que o contribuinte, em sua esmagadora maioria, ele é correto e engajado para que a gente tenha um benefício e um crescimento do nosso Estado, né? Assim, ninguém vai usar uma argumentação, vamos reduzir o ICMS. Não tá em questão, né? Assim, eu acho que uma vez a gente foi convidado para uma reunião, até achei muito interessante, citei isso já em várias oportunidades, em que o secretário solicitou que o foco, na verdade, era de melhorar processos burocráticos. E foi até uma época que foi bem produtiva, né? Então, eu diria que a gente tem 2 vertentes necessárias. Uma em relação a tentar aprimorar processos burocráticos, né? Simplificar, tornar o sistema mais fácil, né, e tal. E outra de permitir um equilíbrio concorrencial, né, que a gente tenha, em especial, a gente tem, assim, não adianta tapar o sol com a peneira, nós somos piauienses, e os que não são, adotaram essa terra, né, como sua, estão aqui fazendo todo o esforço para que o nosso Piauí cresça. Mas, como a estatística que você disse no começo, nós estamos com 0,7 do PIB, enquanto a nossa população é 1,5, pelo menos, né, da população brasileira. Então, nós estamos com um déficit muito grande em relação a isso. Então, a gente precisa trabalhar nessa vertente de um equilíbrio concorrencial, tanto internamente quanto externamente, para que a gente tenha um equilíbrio e fomente. Então, assim,
essa ideia de que a estratégia adotada, por exemplo, a intenção pode ter sido boa, mas o efeito é nulo. Então, assim, é isso que a gente precisa melhorar. Eu acho que, modéstia à parte, o empresariado tem a capacidade de colaborar com propostas para aprimorar o sistema e tem a boa fé, isso eu garanto também. Então, assim, precisa ter essa abertura e essa interação para a gente. A interação até existe, só que na prática as medidas não são adotadas. Somos sempre recebidos com muita cortesia, somos ouvidos e tal, mas na prática eu diria que nas várias instâncias do poder público ainda há uma dificuldade em que a gente aprimore os sistemas. Somos ouvidos, mas não somos escutados. Isso. Ou vice-versa. Isso. O que você acha disso, Detalhe? Bom, nós temos aí essa situação desses problemas todos aí, né? Como o Marco falou, a gente, quando vai procurar os órgãos do Estado, né? Seja fazenda ou mesmo de governo em si, ele não recebe muito bem, né? No entanto, a resposta realmente deixa muito a desejar, né? Muito embora a gente já tenha dado várias sugestões, mas algumas foram previamente acatadas, mas a maioria não foram, né? Então, esse problema, por exemplo, em relação a que você falou da pauta, foi feito também com castanha de caju, com a cera de carnaúba, quer dizer, tudo isso tentando proteger o mercado local. E, na realidade, você não protege dessa maneira, né? Eu acho que você protege incentivando a atividade produtiva, né? Eu digo que o incentivo da atividade produtiva não é totalmente deixando aquele setor A ou B de pagar tributos, mas incentivando que ele possa ter condições de estar aí pagando os tributos que realmente são devidas, né? É como na atividade comercial, o que a gente espera é que todos possam pagar aqueles tributos que são devidos naquela atividade. Por exemplo, nós precisamos hoje ter um acompanhamento aí, a gente já faz aí esse tipo de acompanhamento em relação a vários segmentos econômicos, né? Muitas pessoas terminam fatiando as empresas em vários pedaços para poder ter uma carga tributária menor e, às vezes, aquilo não é nem o ideal. Ele termina tendo uma carga tributária maior com esse fatiamento, os custos dele terminam sendo maior, mas por que ele fez aquilo dali? Exatamente por falta de um próprio incentivo da parte governamental de orientação, né? De orientação, olha, o caminho a seguir é esse aqui, você deve estar trilhando, né, nessa conjuntura aqui, nesse caminho, para poder você chegar aos seus objetivos. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar por aí, tem que ter esse incentivo. Eu acho que os próprios órgãos governamentais, eles têm que ouvir e acreditar e atender um pouco mais das nossas sugestões. Uma outra questão do nosso comércio, desculpa eu ter te interrompido, porque tem muito a ver com o que a gente também está falando, que são questões bastante que nós estamos discutindo aqui, questões que são muito complexas. Hoje a questão tributária do Brasil, qualquer análise sobre a questão tributária do Brasil é tese de doutorado, porque é muito complexa, é difícil, né? E nós temos toda uma questão aqui do Piauí, pelo fato de nós estarmos lá, que é uma questão genérica, que é a questão da tecnologia. Nossa tecnologia, principalmente no que diz respeito no comércio, tecnologia de gestão. Não é tecnologia de informação essa dos computadores, do sistema, mas assim, tudo. Nós precisamos de conhecimento para lidar com essas questões tributárias complexíssimas. Nem sempre o gestor do negócio é o cara que tem aquele conhecimento. Precisamos de tecnologias cada vez mais sofisticadas, de gestão de pessoal, de vendas, de controle de estoque, etc. Então, tem grupos grandes, como o Pintos, que já detêm esse conhecimento. Em geral, como você situa que está... Nós temos empresas de consultoria suficientemente capazes no Piauí para transferir conhecimento para as unidades de comércio
Como é que é isso? A gente sabe que o Cindy-Lojas dá um pouco de suporte, a gente sabe que o Sebrae dá, mas assim, como que você vê se existe um mercado privado de consultoria, de repositário de conhecimento que seja capaz de transferir para as empresas de comércio? Tem, nós temos um mercado, nós temos muitos consultores bons aqui em nosso estado, pessoas que têm muitos conhecimentos. O que falta? Na área contábil e nas demais. Na área contábil e na área de tecnologia, por exemplo, na área de tecnologia, de você aproveitar todas aquelas informações que são geradas pela parte de notas fiscais. Por exemplo, hoje o que a maioria das empresas poderiam aproveitar se isso também fosse disponibilizado pelos próprios fiscos, né? Seja ele estadual, federal ou municipal, é que na emissão de uma nota fiscal você poderia fazer o acompanhamento. Isso já vem acontecendo em outros estados. Você fazer o acompanhamento daquela carga, daquela mercadoria, saber onde é que ela está, você já se planejar de como você vai gerir o seu negócio, como você vai vender aquele produto e de que forma você vai, que dia que você vai receber e que você vai disponibilizar. E nessa área, por exemplo, de consultoria tributária, dessa parte aqui, nós temos bons consultores aqui em nosso estado, né? Nós temos aí o Sebrae, que ele tem uma gama de consultores muito grande. O Cindy-Lojas, ele vem sempre trabalhando nesses pontos aí. Nesse período de pandemia, a gente deu uma parada aí, até porque essa parte presencial ficou muito restrita, a gente não poderia fazer. E esse tipo de trabalho que deve ser feito, nós acreditamos que ele deve ser presencial, você tem que ser no tete-a-tete, olho a olho ali, para poder você verificar, olhar e estar ali vendo como é que é. O que precisa são mais disponibilização de informação pública, né? Por exemplo, nós temos hoje as informações que você entra, por exemplo, vamos dar uma situação de Cefaz aqui. Você chega no dia 1º na Secretaria de Fazenda, vai lá na base de dados, puxa as notas fiscais que a empresa emitiu ou que ela recebeu no mês anterior. Quando você vai lá no dia 5, você vai puxar aquela base, já não é mais aquela, já é outra. Quer dizer, eles estão sempre fazendo aquela atualização de períodos anteriores. Quer dizer, isso prejudica muito a análise, tanto pela parte da empresa, como eu acho que também pelo próprio fisco, né? Pelo próprio fisco, que ele não tem como ter todas essas informações. Então, hoje tem vários softwares que podem fazer essa captura de nota fiscal e de informação e de dar o suporte para que o empresário possa fazer isso aí. E isso o piauiense também tem muitas pessoas aqui em nosso estado que já são capacitadas e que fazem isso muito bem. Como é que vocês veem o impacto dessa greve no comércio em geral? O comércio do centro da cidade e no comércio mais de ponta. Transporte é mais um desses temas, né, assim, em que a gente tem feito algumas proposições, né, algumas discussões. Nem sempre, infelizmente, a gente é ouvido e esse é o problema. Eu acho que, por exemplo, é praticamente uma unanimidade de que essa versão de sistema de transporte com concentração de plataformas de transbordo, acho que a prova dos 9 está tomada aí, que não foi uma coisa que funcionou. Ninguém gostou, a população odiou, as empresas sofreram e, enfim, não foi bom para ninguém. Acho que nem mesmo para o prefeito, né, visto que o resultado da eleição foi desfavorável. E isso influenciou. Eu tenho certeza absoluta que isso teve um peso político significativo. Então, assim, pegando esse ponto aí, o que a gente vê aí por fora é que, assim, você não precisa fisicamente ir para um ponto de transbordo para mudar para o ônibus da linha que vai lhe levar ao ponto que você deseja, né? Assim, a informática permite que você tenha 500, Teresina parece que tem 400, 500 ônibus. Se forem 1.000, 2.000, isso não é nada, assim. Tecnologia de dados via celular, o ônibus pode estar gerenciando quem entrou, onde ele entrou, qual o trajeto que ele vai fazer, fazer um conta corrente
desse transporte e o cliente embarcar onde quiser e descer onde quiser, pegar a conexão que quiser. Se a gente pegar, assim, Londres, por exemplo, que tem um sistema de transporte evoluidíssimo, ele não só acontece isso dentro da rede de metrô, como dentro da rede de ônibus, como integrando uma com a outra, né? Então, assim, era o caminho natural. Precisaria modernizar isso, né? Exato, que é a coisa da gestão. Então, assim, certamente se houvesse uma interação maior, se nós tivéssemos sido ouvidos, se os empresários dos ônibus tivessem sido ouvidos, se os usuários tivessem sido ouvidos, nós podíamos ter construído uma solução melhor. As intenções, como eu disse, assim, eu acho que a gente precisa cultivar um debate construtivo, né? Mas você tocou num ponto fundamental. Nós vamos dar um pequeno intervalo agora e vamos retomar exatamente desse ponto aí. As organizações empresariais, isso poderia dinamizar o crescimento e a solução de muitos problemas do nosso Estado. Então vamos dar um breve intervalo e retornaremos em seguida.